Minha gente, graça e paz aí, um ótimo dia para todos. Seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Marinaldo Júnior. Prazer conversar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Tem surgido aí uma discussão sobre a questão de a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus. Se você me perguntar, Pastor Marinaldo Júnior, o senhor crê na inspiração integral das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse? Foram livros escritos, né? Um período aí de 1500 anos, mais ou menos, por cerca de 40 autores, em contexto histórico, espiritual, diferente, sem conexões. E aí você me pergunta, pastor, o senhor acredita na inspiração integral de Gênesis e Apocalipse da Bíblia, que esses 40 autores foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras? Eu lhe respondo que sim. Eu creio na inspiração divina da Bíblia. Mas se você me perguntar, Pastor Marinaldo Júnior, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Eu lhe diria que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E aí, para muita gente, eu acabei de falar uma heresia, principalmente para os idólatras da Bíblia, né? A bibliolatria. Porque para muitos a Bíblia é indiscutivelmente a palavra de Deus. Mas, minha gente, não precisa ter um estudo profundo, teológico, para chegar à conclusão de que a Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus. É tão simples. Por que eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus? Porque na Bíblia você vai ver palavra de faraós, você vai ver palavra de reis, você vai ver a palavra da mulher de Jó dizendo para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E aonde está a palavra de Deus aí? Não é a palavra de Deus, é a palavra da mulher de Jó. Na Bíblia vai ter a palavra do diabo: transforma essas pedras em pães, se tu és o filho de Deus. Então não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo se dirigindo a Jesus. Na Bíblia vai ter a palavra de diabo na boca de Pedro: Senhor, não faça essa loucura, desista da crucificação, nós não merecemos isso. E você vai ver Jesus repreendendo o diabo em Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. E você vai ver o próprio apóstolo Paulo dizendo: eu recebi do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, o que também vos entreguei, quando ele vai ensinar sobre a questão da liturgia da Santa Ceia. E você vai ver outras vezes Paulo dizendo: digo eu e não o Senhor. Quem está falando agora sou eu, não é o Senhor. Então você vai ver a palavra dos apóstolos, você vai ver muita gente falando. Agora, entre a Bíblia ter sido inspirada por Deus, ou ser inspirada por Deus, e ser a palavra de Deus, é uma lacuna muito grande. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, entendeu? O problema é que quando se diz toda a Bíblia foi inspirada por Deus, então toda a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que aprender a separar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Inspirada por Deus, sim, porque Deus inspirou as pessoas a colocarem na enciclopédia chamada Bíblia Sagrada, tudo que foi colocado, relato histórico, entendeu? Acerca do povo de Deus e acerca de Israel. Eles escreveram, assim, o que aconteceu foi inspirado por Deus para que eles escrevessem o que escreveram. Agora, dizer que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus, não. Porque eu vou encontrar faraós, inclusive desafiando a Deus, não é? Como o faraó falou para Moisés: quem é esse Deus sem face, para que eu deixe o povo ir celebrar essa Páscoa no deserto? Entendeu? Então você vai ver um rei pagão, endemoniado como Manassés, falando. E por aí vai. Então é uma questão óbvia, é uma questão lógica.
Como que toda a Bíblia é a palavra de Deus se tantas outras pessoas se pronunciam e às vezes até de forma blasfema contra o Deus que inspirou os homens a escreverem a história, a escreverem o que está na Bíblia? Então, o que passa disso é misticismo, bibliolatria, que é idolatria à Bíblia. Agora, Jesus não contém, Jesus é a palavra de Deus. Porque está escrito que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se encarnou. Jesus é a palavra de Deus. Agora, a Bíblia, não. A Bíblia contém a palavra de Deus. Se eu estiver errado, fica aqui o desafio para qualquer teólogo me contradizer, agora com argumentos que prove ao contrário, porque é só questão lógica, óbvia, de bom senso, você ler a palavra e ver tantas pessoas falando, pessoas estas que o que foi dito por elas não foi inspirado por Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou você quer me dizer que quando o diabo disse para Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães? Ou que quando Pedro disse, Senhor, não morra por nós que nós não merecemos, foi inspirado por Deus isso aí? Foi Deus que inspirou Pedro para levar desânimo a Jesus na direção de desistência da cruz? E Deus inspirou Pedro e o próprio Deus repreendeu a Pedro, dizendo para trás de mim, Satanás. Então, meu irmão, vamos deixar de idolatria, da bibliolatria, de idolatrar a Bíblia como palavra de Deus. Não, ela contém a palavra de Deus. Agora, é inspirada, toda ela é inspirada por Deus, para que todos nós soubéssemos da história, inclusive do que Deus falou e do que Deus não falou e que está dentro da Bíblia também, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Muita gente aqui nos acompanhando essa live aí rapidinho ao vivo, muita gente mesmo. Um abraço para todos vocês, tá bom? Não vou nem mandar me dirigir a cada um independente, porque senão não dirijo aqui. Muita gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Até a próxima oportunidade.